Olá pessoal, beleza? Thiago J aqui quem fala e nós vamos dar continuidade aqui então no nosso projeto e nessa aula nós vamos criar as nossas terças e travessas aqui do nosso galpão, tá? Então vamos começar a elaborar então as nossas terças aqui na cobertura, né, obviamente. Então nós vamos configurar o tipo de perfil que nós vamos estar utilizando. Então, lá na aba de aço, vamos clicar duas vezes aqui na ferramenta de viga e o nome desse objeto que nós vamos criar vai ser terça e o perfil que nós vamos estar utilizando, vou minimizar aqui o perfil L e nós vamos estar utilizando aqui o perfil C, né, que é um perfil U enrijecido. Vou maximizar e o perfil que nós vamos estar utilizando vai ser de 150 a 200, vai ser este primeiro aqui, 150, 60 por 20 por 2, tá? Aqui quando você clica nele, você consegue ver as descrições aqui da dimensão, tá? Nós temos aqui essas variáveis e aqui nós temos os valores aqui dessas variáveis, tá? Vou clicar aqui duas vezes e o material vai ser um A36, porém eu vou estar deixando aqui na classe número 5, tá? Para as terças. E o prefixo aqui para este conjunto vai ser TC de terça. Aqui embaixo em posições eu vou estar limpando com esses dados, vou estar deixando tudo com 0. E por enquanto eu vou estar deixando aqui com esses posicionamentos, tá bom? Então está configurado aqui o nosso perfil, botão direito e vou redesenhar vista. Vou finalizar aqui essa janela. E agora, já que nós vamos traçar um perfil aqui no plano da nossa cobertura, nós podemos abrir então a nossa cobertura aqui da fila A. Ctrl I, vou abrir essa vista. Eu vou definir o meu plano de trabalho aqui nesse plano. Então, para isso, nós vamos lá em vista, plano de trabalho, e eu vou clicar aqui em paralelo ao plano de vista e vou selecionar o fundo aqui da nossa vista da cobertura da fila A. Então, automaticamente, já reconheceu essa inclinação, tá? Então, agora fica fácil. Nós vamos começar a criar, então, a nossa terça entre o eixo 1 e 2. Então, vou selecionar esses dois perfis nossos aqui da tesoura, tá? Vai aparecer esses pontos aqui de extremidade. Então, lá na aba aço, ferramenta de viga, desse ponto rosa aqui até esse outro ponto rosa do lado de cá, tá? Nós vamos abrir a nossa elevação do eixo 1, Ctrl I, e nós vamos ver então a nossa vista de frente. Vamos pedir para redesenhar a vista, só para limpar essas informações. Então, vou dar uma pequena rotacionada e podemos perceber que está aparecendo todo o nosso galpão praticamente, né? Então, vou clicar duas vezes aqui no fundo da vista e vou estar deixando apenas aqui 200 milímetros de visualização para cada lado. Então, vou finalizar aqui essa janela, Ctrl P, Ctrl 2, Shift 2, aqui então está a nossa terça. Eu vou clicar nela aqui duas vezes e vou começar a ajustar aqui o posicionamento dela, tá? Aqui a primeira coisa que eu vou estar mudando vai ser na rotação, está como posterior, deixa eu voltar aqui para superior e pedir para modificar. Eu vou estar deixando a boca desse perfil virado para o outro lado, tá? Então, se está como superior, eu vou rotacionar ele duas vezes, que ele vai rodar 180 graus. Vou pedir para modificar, certo? Aqui o posicionamento dele na questão de profundidade, eu vou estar deixando como meio, vou pedir para modificar, tá? Então, esse ponto rosa aqui, eu vou querer que o meu perfil, a face externa dele aqui, tá? Ele fique exatamente aqui nesse ponto. Então, em questão aqui no plano, eu vou colocar aqui para a direita para fazer o teste, não é, então é a esquerda e vou pedir para modificar. Vai ser exatamente esse ponto, tá? Agora eu vou estar deixando nesse ponto porque eu vou estar usando uma macro depois para poder estar colocando os perfis dos tirantes, tá bom? Então, vou selecionar esse nosso perfil, tá? Selecionar o perfil, botão direito, eu vou mover, eu vou pegar esse ponto aqui e vou estar deixando ele aqui, por exemplo, tá? Minha vista deu uma redesenhada. Agora eu tenho que deixar esse meu perfil, essa ponta aqui de baixo, 180 milímetros afastado desse ponto aqui, tá? Então, letra F, desse ponto até aqui nós já temos 60 milímetros. Já que eu tenho que deixar 180, eu tenho que afastar mais 120 milímetros aqui, no sentido aqui de X do nosso UCS, ou seja, no sentido negativo de X. Então, vou selecionar esse nosso perfil, botão direito, eu vou mover linear, tá? Mover especial, linear. Aqui vou pedir para limpar as informações. E aqui no sentido de X, vou estar movendo menos 120 milímetros e vou pedir para mover, tá? Então, letra F, desse ponto aqui até aqui tem que ter 180 milímetros, certo?
finalizar essa janela aqui. E agora eu vou fazer 4 cópias desse perfil aqui no sentido negativo de x com a distância de 1415 milímetros. Então, selecionei o perfil, copiar especial linear, vou limpar esses dados, vou fazer 4 cópias no sentido negativo de x a cada 1415 milímetros e pedir para copiar. Finalizar aqui essa janela, vamos verificar aqui, tá? Então aqui está tudo certinho. Agora eu vou selecionar esses perfis. Podia ter feito isso antes de fazer a cópia, mas tudo bem. Selecionei todos eles com o Ctrl pressionado e agora eu vou deslocar ele no sentido de Z, positivo, vou deslocar ele aqui para cima, 10 milímetros, tá? Então, botão direito, mover linear, vou pedir para limpar essas configurações, 10 milímetros aqui positivo no sentido de Z e pedir para mover. Vou finalizar aqui essa janela, finalizar essa daqui também, tá? E agora nós vamos lá para a nossa vista 3D. Aqui está a nossa cobertura, tá? Entre o eixo 1 e 2. Então, nós estamos aqui com o perfil da terça. E agora nós vamos modelar o perfil aqui da nossa travessa, que vai ficar na lateral do nosso galpão. Então, vou definir meu plano de trabalho aqui na nossa vista 3D. Vista, plano de trabalho, paralelo ao plano X, Y, Z e pedir para mudar, certo? Vou fazer uma cópia aqui desse objeto. Vou selecionar esse objeto. Vou pegar esse ponto rosa aqui, tá? Como referência, Ctrl C. E vou colar ele bem aqui embaixo, que vai ser meu ponto de referência, tá? Bem aqui no eixo 1 com a fila A. Vou clicar aqui. Fiz uma cópia desse perfil. Então, podemos abrir novamente aqui o eixo 1, tá? Então, Ctrl Tab, fila A. Vou finalizar aqui essa janela. A cobertura, por enquanto, eu vou estar deixando ela aberta. E Ctrl Tab novamente. Nós estamos aqui no eixo 1. Vamos lá, então, para a fila A, onde que nós estamos trabalhando, tá? Nós podemos clicar 2 vezes aqui nesse perfil, tá? E já que o nosso plano de trabalho está na vista 3D, nós podemos mudar aqui na rotação para ficar sem nenhuma rotação. Vou pedir para modificar, vai ficar agora linear. Agora eu vou mudar a rotação desse perfil, tá? Tá aqui em rotação, tá abaixo, vou mudar para posterior e vou pedir para modificar. Agora aqui no plano eu vou estar deixando esse ponto bem aqui na face de trás do nosso perfil, tá? Então, no plano está como esquerdo, vou alterar aqui como meio, vou pedir para modificar. E na profundidade está como meio, vou colocar atrás e vou pedir para modificar. Então, aqui tudo certo, tá? Então, agora, Ctrl 2, Shift 2, eu vou mover esse nosso perfil para ficar faceado essa face com a face aqui da nossa coluna, tá? Então, para isso, vou lá na aba Editar, linha de construção, linha. Vou clicar aqui nessa aresta externa do perfil, com o orto ligado, a letra O. Vou puxar aqui para baixo e vou clicar aqui. Então, foi criada essa linha de construção. É só uma linha auxiliar, tá? Então, vou selecionar esse perfil, botão direito, eu vou mover essa face aqui do perfil para a face aqui nesse ponto, tá? Então, nós temos aqui faceado. E agora eu vou mover, botão direito, mover, mais 10 milímetros aqui para o lado esquerdo, tá? Agora eu vou estar pegando esse nosso perfil e vou mover ele para o lado de cima, 250 milímetros. Então, botão direito, mover, daqui para o lado de cima, 250 milímetros, Enter, tá? E agora eu vou estar fazendo 3 cópias dela, aqui no sentido de Z positivo, a cada 1900 milímetros. Então, selecionei o perfil, botão direito, fazer uma cópia especial linear, vou pedir para limpar, apenas 3 cópias no sentido de Z positivo a cada 1900 milímetros e pedir para copiar. Botão ESC para cancelar os comandos, então foram copiados aqui então as nossas travessas. Para isso agora nós vamos selecionar todas elas, tá? Com Ctrl, vou selecionar essa, depois essa, dá um zoom, tá? Para você pegar a peça certa. Selecionei todas elas e vou trocar o nome aqui para travessa. A classe aqui eu vou estar deixando na número 6. E o prefixo aqui desse conjunto vai ser TV de travessa. Vou pedir para modificar, tá? Vou finalizar aqui essa janela. Então, vou voltar lá para a nossa vista 3D. Botão direito e redesenhar a vista para eliminar os elementos desnecessários aqui, tá? Vou clicar 2 vezes aqui no fundo da vista, visualizar. E vou estar pedindo para ocultar também as nossas soldas, tá? Vou despoluir aqui um pouco. Bacana.
Agora eu vou colocar aqui minha estrutura no plano, Ctrl P, e vou selecionar esses nossos perfis que acabamos de criar, tá? Selecionei um por um aqui as terças, e aqui eu posso dar um zoom e abrir uma caixa para selecionar todas as nossas travessas de uma vez só, tá? Então, Ctrl C, ou então nós podemos fazer 4 cópias aqui no sentido de Y positivo. Botão direito, copiar especial linear, limpar, 4 cópias no sentido de Y a cada 4.500 milímetros, que é a distância que nós temos aqui entre os eixos, tá? Então, estão todos aqui. Agora a gente vai fazer a ligação desses perfis com a nossa estrutura, tá? Então vamos começar nesse ponto aqui, por exemplo, Ctrl F, e nós vamos pesquisar pela ligação número 1, tá? Nós vamos descendo aqui e nós temos a ligação que ela se chama sobreposição laminado. Vamos selecionar essa ligação, perfil principal, que é a nossa tesoura, e a secundária é aqui a nossa terça. Scroll do mouse para poder aplicar. Vamos aguardar enquanto aplica. Vou aplicar essa ligação, tá? Com a cantoneira, vou finalizar aqui essa janela e vamos customizar. Vou clicar aqui 2 vezes e aqui nós temos o nosso suporte até a face externa aqui da nossa terça. Eu quero então que minha terça aumente aqui 300 milímetros referente ao eixo aqui do nosso suporte, tá? Pedir para modificar, certo? Aqui agora nós temos aqui 2 terças e o nosso suporte é como se fosse a ligação aqui deste ponto. Nós temos 2 terças e a nossa viga aqui da tesoura, certo? Então, eu vou estar deixando o afastamento de terça para terça 6 milímetros. Então, referente ao centro, vai ficar 3 milímetros para cada lado. Vou pedir aqui então para modificar com essas informações. Vamos lá para a aba presilhas e aqui nós vamos selecionar o perfil que nós vamos usar aqui, tá? Então, o perfil que eu vou estar utilizando aqui, nós vamos clicar aqui nesses 3 pontinhos. Nós vamos maximizar aqui o perfil L e já que é um perfil de abas desiguais, nós vamos clicar aqui no perfil L, onde que a gente consegue determinar aqui, por exemplo, o H, que é a altura, o B é a largura, né? Nós temos aqui H, o B e o T, que é a espessura, tá? Então, no H, já que o nosso perfil aqui tem 150 milímetros de altura, nós afastamos mais 10 milímetros, ou seja, do topo da nossa tesoura até o topo da terça, nós temos 160 milímetros. Então, o meu suporte, eu vou deixar ele aqui para baixo 10 milímetros. Então, o nosso suporte vai ter que ter 150 milímetros aqui de altura, tá? Agora, aqui na base, que seria essa parte aqui de baixo, tá? Nós vamos estar deixando aqui com comprimento de 120 milímetros. E a espessura dessa cantoneira de 6,3, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em OK. Nosso perfil vai aparecer aqui. O material vai ser um A36 e o nome cantoneira. Vou pedir aqui para modificar. E aqui agora eu quero acrescentar um enrijecedor aqui dentro. E para eu acrescentar, eu vou preencher com a espessura aqui desse enrijecedor, né, da nossa nervura. Vai ser de 6,3 milímetros, o material A36 e o nome chapa. Se eu pedir para modificar, não vai aparecer, porque eu tenho que alterar aqui nesse campo o tipo de enrijecedor que eu quero. Nós estamos usando uma cantoneira, então eu vou utilizar essa última opção, penúltima, né? Essa penúltima opção aqui vai habilitar esses campos aqui, só de clicar em modificar já vai aparecer aqui, tá bom? Aqui a gente consegue estar controlando as dimensões aqui dessa chapa aqui na nossa cantoneira. Por exemplo, aqui eu vou estar deixando com 0 milímetros e aqui com borda 10 milímetros e pedir para modificar. Já deixei faceado aqui com a cantoneira e aqui embaixo da mesma forma. Aqui nesse sentido eu vou deixar 0 e aqui 10 milímetros e pedir para modificar. Nessa parte aqui de baixo seria aqui o nosso recorte aqui, tá? Então vou deixar um recorte de 15 por 15, pedir para modificar, já deu uma alterada. Então agora a gente pode ir lá para a aba de parafuso, tá? Mas aqui nós temos a observação. Se você quiser deixar parafusando nas 2 abas da cantoneira, você pode estar trocando aqui, parafusando aqui a nossa terça e parafusando também a nossa tesoura. Mas no nosso caso aqui eu vou estar deixando soldado na tesoura e parafusado na terça do jeito que está aqui mesmo, tá bom? Então vamos lá para a aba parafusos e o parafuso que nós vamos estar utilizando vai ser um diâmetro de 5/8, tá? Que é 2,12, a 325N e 2,12 aqui de tolerância, tá? Então, vou pedir para modificar, que já vai aparecer aqui os nossos parafusos. E agora aqui no sentido horizontal, tá? Que é entre esses 2 parafusos aqui. Então, vão ser 2 parafusos
com uma distância entre eles de 75 milímetros. Vou pedir aqui para modificar. Tá? A largura aqui da nossa cantoneira, nós vamos definir agora de acordo com o parafuso até a borda, que eu vou estar deixando aqui 25 milímetros para cada lado e pedir para modificar. Bacana? E agora, no sentido vertical entre os parafusos, nós vamos preencher aqui. Aqui nós temos do parafuso até o topo da cantoneira, que é aqui 25, e aqui a distância entre os parafusos, que vão ser 2 parafusos com a distância entre eles de 75 milímetros. Vamos pedir aqui para modificar e vai estar tudo certo. Então, vou salvar essa ligação aqui em cima como TJ, suporte, terça e também travessa. Vai servir também, tá? Clicar aqui em salvar como, salvar, modificar, aplicar e OK. Tá? Então, fizemos aqui a ligação, Ctrl F, vou selecionar a nossa ligação, peça principal e peça secundária, scroll do mouse. Tá? Tem outro jeito de fazer uma cópia dessa ligação, sem que eu precise ficar selecionando aqui a ligação e aplicando. Basta eu selecionar a ligação, que eu já fiz, botão direito fazer uma cópia especial de acordo com outro objeto. Ou seja, eu vou colocar essa ligação de acordo com esse objeto para esse objeto e nós podemos sair clicando nos outros itens, tá? Então, aqui eu preciso aplicar a ligação novamente, tá? Então, sobreposição laminado, selecionar o perfil principal, secundário e scroll do mouse. Aplicamos a ligação. A cópia também da mesma forma, botão direito, copiar especial para outro objeto. Desse objeto para esses outros aqui de baixo, tá? Agora, nós não conseguimos fazer as cópias desses aqui que são de extremidade para esse daqui intermediário. Então, nós temos que fazer isso manual, tá? Selecionei a ligação, peça principal, secundária, secundária e scroll do mouse, tá? Botão ESC, selecionar a ligação, copiar especial para outro objeto. Desse para esse. E vamos clicando nos outros aqui que vai aplicar. Selecionar a ligação, peça principal, secundário, scroll do mouse, ESC para cancelar o comando, selecionar a ligação, copiar especial para outro objeto, desse objeto para os outros aqui. Agora, neste caso aqui, a gente já pode selecionar todas as ligações, tá? Seleciono somente a ligação, acabei selecionando aqui a travessa sem querer, então com o Ctrl eu vou clicar nela novamente para desmarcar e vou selecionar a ligação, tá? Selecionar essa e esta daqui. Então, selecionei todas as ligações aqui, Ctrl C, aqui do eixo 2, tá? Do mesmo ponto que eu cliquei aqui, eu vou clicando aqui para o eixo 3, 4 e o 5, tá? E aqui no eixo 6, nós temos que fazer da mesma forma que fizemos lá na extremidade. Selecionar a ligação, peça principal, secundária e aplicar. Selecionar a ligação, peça principal, secundária e aplicar. Botão direito, copiar especial para outro objeto, desse para os outros aqui. E agora, esse aqui também, fazer uma cópia especial para outro objeto, desse para os outros aqui, tá? Então, agora nós vamos fazer a cópia de todos esses elementos que acabamos de fazer lá para o outro lado do nosso galpão. Vou finalizar aqui essa janela, tá? Vou abrir a elevação do eixo 1, vamos dar uma rotacionada, e aqui eu vou clicar 2 vezes no fundo da vista e vou colocar, por exemplo, 25 metros para cada lado, 25.000 milímetros, pedir para modificar para poder aparecer todo o nosso galpão, porém em elevação, Ctrl P. Então vai aparecer todos os elementos, certo? Então, vamos dar um zoom aqui em cima, com o Ctrl pressionado, eu vou abrir uma janela aqui da direita para a esquerda, selecionando esses objetos, e nós vamos selecionar todos eles com Ctrl pressionado, tá? Vamos selecionar aqui as travessas com as ligações e também as travessas aqui com as suas ligações, certo? E agora, para a gente espelhar para o outro lado do galpão, nós temos que definir o nosso plano de trabalho aqui na elevação do eixo 1, tá? Podemos observar que o nosso plano de trabalho está de acordo com a vista 3D. Então, vamos lá na aba Vista, Plano de Trabalho, paralelo ao plano de trabalho, e vamos clicar aqui no fundo dessa vista. Botão direito, fazer uma cópia especial agora, espelhando bem aqui com a referência na fila B, que é o meio do galpão. Primeiro clique aqui, segundo aqui embaixo e pedir para copiar. Vamos aguardar, tá? Vamos lá para a nossa vista 3D. Pedir aqui para redesenhar a vista e vamos verificar se foram todos os elementos com as ligações tudo certinho, tá? Então, pessoal, isso aqui é apenas uma pequena amostragem, só queria te dizer isso, tá? É um curso bem básico, então tem muitas outras finalidades, até mesmo dentro dessa ligação que nós acabamos de criar,
no qual aqui na aba de estiles a gente consegue estar colocando as mãos francesas, onde aqui no projeto lá do galpão industrial, né, o projeto completo, a gente consegue estar colocando aqui as mãos francesas nas tesouras aqui com a terça. Bacana? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!